E vou sair de cena agora, tirar minha câmera. Ai, que fofo. Parece a minha foto aí, mas tudo bem. Gurias, então, vou pedir para vocês falarem um pouquinho da experiência de vocês. Quem é que Então vai tá. começar? Vai começar, Gabi? Pode ser, pode ser. Meu nome é Gabriela, eu sou médica de formação, me formei como médica de família aqui em Porto Alegre. Fiz residência pela Secretaria Municipal de Saúde e tanto durante a residência quanto agora, depois de formada, sempre tive um olhar para as populações negligenciadas e no momento atuo como coordenadora da área técnica da saúde da população LGBT na secretaria. Então, bom dia, pessoal. Bom dia, meu nome é Mariana, sou nutricionista de formação, fiz residência multiprofissional em saúde coletiva pela URGS e atualmente estou trabalhando autônoma, né, atendendo em consultório, mas aí durante o ano passado trabalhei no ambulatório trans, junto com a Gabriela e com a Isa, e eu acho que é isso. Bom dia, é tu, Isa. Eu sou a Isadora, eu sou fonoaudióloga formada pela URGS, fui aluna da Lenisa, fiz residência multiprofissional no GHC com atenção ao paciente crítico e também trabalhei com as gurias, foi um dos estágios finais assim, da residência, o ambulatório trans, né, aqui de Porto Alegre. E durante a faculdade tive algum contato em algumas aulas de voz e outros tópicos interdisciplinares com essa população. Atualmente eu trabalho no Hospital Vila Nova, né, com atendimento basicamente de disfagia, atualmente pacientes COVID também, e numa clínica. Acho que é isso. Bom dia. Muito obrigada. Quero pedir, então, que vocês falem um pouquinho a respeito do porquê de se ter um atendimento específico para essa população, a importância disso, né, em cada um dos contextos de trabalho de vocês. Posso começar? Uhum. Eu acho que quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar que a gente tem um dos serviços gratuitos maiores do mundo, assim. O SUS foi um grande sonho, o SUS foi uma grande conquista. E eu acho que os princípios dele são maravilhosos quando a gente pensa em saúde de uma forma integral, de uma forma global. E o SUS, ele se diz universal, ele se diz para todos, mas ele traz a questão da equidade, que é você olhar de forma diferente para quem tem necessidades diferentes. E aí a gente consegue, se a gente tem uma análise crítica da sociedade brasileira, se dar conta que tem grupos que ao longo da história tiveram seus direitos ceifados por diversas questões, né? E aqui trazendo para a população LGBT, não foi só no Brasil, mas o Brasil, por ter várias características, ainda continua sistematicamente excluindo essas pessoas dos espaços. E a saúde é uma delas. Então, não se engane assim, em achar que, não, mas as portas estão abertas para todos. Mais ou menos. Existem barreiras que, às vezes, para a gente que não sofre determinado tipo de estigma e preconceito são invisíveis. E algumas barreiras que são bem visíveis, na verdade. No caso da população trans, não é incomum elas serem expulsas dos espaços, inclusive, por representar algo diferente ao que a gente está acostumado, que é uma norma, né, de acreditar que o mundo é de uma determinada forma. A gente é ensinado que o mundo é majoritariamente hétero e majoritariamente cis, ainda que isso não seja verdade. Então, eu acho que quando a gente pensa na importância de trabalhar a equidade, é isso. Então, a gente ter olhar
a gente ter essa crítica e saber que essas pessoas elas têm um acesso dificultado pelo sistema que a gente tem. A gente tem um sistema opressor. Então, a gente tem que ter algumas ações que contrabalanceiem, que coloquem pesos, que façam, que ajudem essas pessoas a chegar, já que existem outras questões que dificultam a chegada delas. Então, trabalhar a equidade, eu acho que é uma coisa essencial para qualquer profissional de saúde e para a gente melhorar um pouquinho essa questão do universal, de fato, do SUS e transformar ele numa coisa universal realmente, assim. Então, eu acho que essa é a importância de trazer a questão das equidades. E é isso, gurias. Continue. E pensar também, né, que é uma população que, como tu falou, teve anos de barreira, teve várias barreiras de acesso durante muito tempo, durante muitos anos. E aí o ambulatório agora ele veio como essa forma de tentar amenizar todos esses anos de falta de acesso à saúde mesmo, né? E mesmo, eu sempre trago essa reflexão, assim, que é importante a gente pensar que essas pessoas deveriam ser atendidas, né, nas unidades de saúde, deveriam ser atendidas, né, respeitadas em outros espaços, independente de qual for enfim, se é numa unidade de saúde, se é no hospital, se é no ambulatório. Então, o ambulatório surge mais por essa questão, assim, né, de ser algo emergente, assim, urgente. Então, Eu acho também importante a gente trazer que o Brasil é o país né, que mais mata pessoas LGBT no mundo. E essas pessoas têm, sempre foram colocadas na periferia de todos os acessos, né? E elas têm uma expectativa de vida que não chega a 40 anos. Então, é mais do que urgente a gente direcionar um olhar para essa população que foi negligenciada desde sempre. Então, é bem o que a Gabi falou, assim, não tem como a gente, dentro do SUS, fazer uma atenção e um cuidado que seja integral, universal, se a gente não incluir, né, algo especializado, trazendo a equidade, especializado para essa população. Então, eu acho que é por aí que o ambulatório se encaminhou. e tem um estudo também que mostrou que 60% que se a gente respeitar o nome social, pode reduzir em até 60% o risco de suicídio, né? Então, a taxa. Então, eu acho que é pelo menos um espaço ali que vai ter garantia de que tu vai ser bem acolhido, que tu vai ter um atendimento que tu merece, que tu vai ser respeitado, né? Simplesmente por ser quem tu é. Então, eu acho que a questão do nome social, assim, é algo que realmente tem que ser respeitado, assim, né? E que iniciou aqui no Rio Grande do Sul, né? Desde 2010 começou aqui as primeiras retificações de nome civil, né? Indígena. Sim. Eu acho que, não sei se o pessoal sabe do ambulatório, as meninas já começaram a introduzir o assunto. Quando a gente pensa em equidade assim para a população LGBT, claro que todos da sigla sofrem algum tipo de opressão, mas de muitas formas os T's, né? Então a parte que se refere à identidade de gênero são pessoas que de alguma forma sofrem uma opressão ainda maior, que inclusive coloca muito a integridade delas em risco. A Isadora trouxe a questão da expectativa de vida, isso é real. No Brasil, a gente tem uma expectativa de vida chegando próximo dos 80 anos para a população cis e nem metade disso para a população trans. Isso é muito grave, simplesmente pelo recorte de ser trans, assim. Então, o ambulatório T, ele foi um espaço construído, idealizado e construído na gestão anterior com a Simone Ávila e com o movimento social. Ele foi praticamente, e se mantém hoje em dia muito em cima de ativismo, né? As pessoas que estão ali são majoritariamente residentes, assim como sempre foram.
as pessoas do movimento social. Por quê? Porque antigamente a gente tinha um espaço único de atendimento para a população trans no Rio Grande do Sul inteiro, que era o Hospital de Clínicas. Que só por ser um hospital, vocês que já estão pensando em estudar sistema de saúde já conseguem perceber como o acesso já é mais difícil. Porque, enfim, é um serviço terceirizado, né? Terciário. Terceirizado ainda não, pelo amor de Deus. Mas é um serviço terciário. Mas, então, você já percebe que já é difícil de acessar, né? Então, é isso que a Mari trouxe. Essas pessoas, elas deveriam ser atendidas nas unidades de saúde. E é muito interessante porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de atenção primária. Então, e inclusive alguns profissionais que às vezes vão conhecer lá o espaço, eles sempre questionam do tipo, poxa, mas se é um atendimento da atenção primária, por que essas pessoas não estão na unidade delas? E eu sempre rebato a pergunta, por que elas não estão? Por que elas não estão? Por que elas não conseguiram? Né? E muitas vêm de unidades de saúde que têm profissionais, porque a gente sabe que com desmonte, né? O Porto Alegre não é o único lugar que sofre com desmonte, mas está sofrendo. Então, está num processo de transição, de algum desligamento de algumas unidades. Então, né, algumas vezes tem alguns territórios que estão desassistidos, mas tem muitas pessoas que vêm de territórios com unidade de saúde, às vezes completa, com a equipe inteira, e que você sabe que são unidades que funcionam. E mesmo assim, essa pessoa está sendo atendida no ambulatório. Por que será? É muito por causa do que a Mari trouxe. É um espaço seguro, é um espaço que essa pessoa sabe que ela não vai... Porque existe uma coisa, eu acho interessante a gente trazer isso, talvez o pessoal do primeiro semestre ainda não saiba. Existe uma coisa que chama estresse de minoria, que é alguns sintomas e algumas coisas que podem gerar sofrimento ou até doenças psíquicas, que é essa antecipação do preconceito. Essa sensação de ter de ter sofrido preconceito sistematicamente, e aí toda vez que vai num espaço semelhante ao que foi quando sofreu o preconceito, de ter esse sofrimento. E aí muitas vezes isso leva essa pessoa a fugir desses espaços, porque sabe que vai sofrer algum tipo de opressão. Então, são pessoas, vocês entrando em contato eventualmente, principalmente com a população trans, principalmente com as mulheres trans, vão se dar conta que são pessoas que a vida inteira aprenderam a se cuidar sozinhas, né? Então, tem todo um esquema, tem toda uma dinâmica de saúde, e tem toda uma repercussão para a saúde dessas pessoas justamente por causa disso, né? Porque são pessoas que sempre tiveram que dar conta das suas demandas sozinhas. Então, o ambulatório foi esse espaço construído de atendimento para a população trans, mas, como a Mari disse, em tese é um espaço que não precisaria existir, ele está existindo por uma falta de uma sensibilização ainda da rede que eu espero que aos poucos vá acontecendo, né? A ideia de se ter estudantes e residentes lá é justamente de disseminar esse atendimento. Então, aos poucos isso vai mudando. Mas só para introduzir a questão do ambulatório, talvez o pessoal não conhecesse, o ambulatório inaugurou ano passado, completou 1 ano agora em agosto. E continuamos firme e forte mesmo na pandemia, graças a Deus. Onde é que fica o ambulatório, Gabriela? Ele fica na unidade de saúde modelo. O lugar, o turno e o dia de atendimento foram todos escolhidos pela disponibilidade do que havia, mas também por uma escolha do movimento social. Então, um horário fora de horário comercial, né? Porque, enfim, a maioria das pessoas trabalham e às vezes não podem se dar ao luxo de faltar ao trabalho para uma consulta médica, então foi escolhido o período do turno estendido. E nas quartas-feiras, né? Por ser no meio da semana, tinha todo um pensamento estratégico. E aí, quando eu entrei na gestão, eu aumentei o turno para segundas também. Então, segundas e quartas, das 18 horas, né, às 22 horas, lá na unidade de saúde modelo, no segundo andar. Então, é lá que o ambulatório funciona. Gurias, vocês querem, Mariana e Isadora, falar um pouquinho do contexto de trabalho de vocês? Como funciona? Eu ia até complementar o que a Gabi falou, assim, do ambulatório do funcionamento, que por aqui, a gente está aqui com a Gabi, que é médica, a Isa, que é fono, e eu que sou nutri, né? E a gente trabalha muito nessa perspectiva, assim, de ter um trabalho multidisciplinar, dialogado, conversando com todos os profissionais. A gente não toma alguma conduta, né, sozinho, assim, sempre tem, enfim, discussões de casos.
Então, é um espaço, né, que eu não estou mais lá, mas é um espaço que é muito potente nesse sentido de realmente enxergar que a gente não consegue trabalhar individualmente, né? Que tem que ter esse diálogo com outros profissionais e que isso é muito importante pensando na saúde, né, no seu sentido mais amplo, assim. E aí, lá no ambulatório, tinha eu e mais uma nutri, né, mas eu fazia os atendimentos de nutrição. Sempre tinha sempre não, mas a maioria das vezes tinha outro profissional, né, de outro núcleo, né, e aí para compartilhar, fazer a consulta junto. E aí no meu trabalho, realmente eu trabalhava em questões de alimentação. E aí tinha uma questão muito importante, geralmente quem mais me procurava eram mulheres trans. E aí tinha uma questão de transtorno alimentar muito forte, assim, várias delas, né? Por ter essa construção, enfim, do que é um corpo feminino, né, pela sociedade. E aí isso acabava impactando muito, assim, na relação que elas tinham com a comida. Então foi algo que, do tempo que eu passei lá, eu consegui perceber bastante, assim, dessa demanda específica das mulheres trans, com esse medo de se alimentar, né, por essa pressão em busca desse corpo culturalmente, né, aceito como corpo feminino, assim. Eu também participei, não estou mais, infelizmente, né? Junto no mesmo período que a Mari e quando a Gabi era residente. O que é muito interessante no ambulatório é que a gente, apesar das especialidades, das profissões, cada um tem a sua agenda, mas todo mundo participa dos acolhimentos quando as usuárias e usuários entram no ambulatório. Então, a gente sempre se revezava para receber quem chegasse e encaminhar, né, conforme demanda. E essa escuta inicial é uma das partes mais ricas que tem lá no ambulatório, assim, porque é, de fato, acolher. É sempre dois profissionais, às vezes de áreas diferentes. Eu fui a única fono, acho que até hoje não teve outra fono. Mas trocar com os profissionais para fazer o acolhimento e receber as pessoas ali na porta de entrada não, é uma das partes que faz o ambulatório mais especial, assim. E em relação à fono, a demanda maior eram das mulheres trans, né, em relação à voz. E o ambulatório, ele tem um estilo, uma característica não patologizadora, né? Então, eu sempre recebia as mulheres que queriam conversar comigo e de uma forma que elas entendessem que elas não têm uma patologia vocal, né? De que elas tinham uma necessidade de mudança vocal por algo imposto pela sociedade, do que o que é ser feminina, o que é ter uma voz, né, X ou Y. E sempre tentava conversar com elas nesse sentido, assim. Não sei como é que estão as disciplinas da fono, mas o pessoal do primeiro semestre, né, vai começar a aprender que a laringe é um órgão um hormônio dependente. Então, a demanda dos homens trans era um pouco menor nesse sentido pela questão da hormonização, né? Já tinha uma mudança vocal. Então, a maior demanda eram as mulheres, e eu acho que também a gente, enquanto profissional, a gente tem que estudar e se inteirar, né, sobre o que acontece com a população, porque, assim, apesar de eu querer entender e mostrar para elas que é uma demanda social, eu também tive que entender que para elas é uma questão de segurança, né, porque a passabilidade é uma questão de segurança para a população trans. Então, elas fisicamente estarem femininas no padrão, e quando falam, elas sempre usam a palavra, daí entrega, né? Quando eu falo no telefone, daí a minha voz entrega. Isso é a maior queixa, e nem sempre de se reconhecer, porque para elas elas já se reconhecem como mulher, mas de como a sociedade recebe, né? Vocês estão me ouvindo? Uhum.
Ah, tá. E aí, aqui a Gabi mandou volta para o ambulatório. E aí, enfim, eu acho que essa questão também do profissional entender, né, que não é simplesmente estar lá para prescrever hormônio, para, né, pegar essas questões mais orgânicas, e sim entender qual é a vivência dessa população, por que que ela quer agudizar a voz, o que que isso representa para ela, né? Ah, eu sou mulher, mas quando eu falo, a pessoa já me olha estranho. Essa é a demanda. Não tem um nódulo, não tem um cisto, um emprega vocal, não tem um tratamento, né? Então, acho que os meus atendimentos giravam muito em torno dessa conversa com elas, assim, de qual que era para elas o significado da terapia fonoaudiológica. Para também não ser né, a gente poder ter esse encontro junto com as usuárias de que elas confiassem na gente. Eu acolho a tua demanda e vamos trabalhar juntas, né? Porque, né, como eu disse, não é uma patologia vocal, é o que ela quer atingir, né? Então, acho que o profissional tem que estar muito aberto a entender quem é o paciente que está recebendo ali, né, no atendimento. Gurias, quando vocês trazem essas questões todas, fica muito claro o quão complexo é, né? O quanto de fato é necessário um trabalho interdisciplinar. E aí eu fiquei pensando que vocês também contavam com a área da psicologia, ou contam no ambulatório, né? A Gabi pode informar mais sobre isso. Então, Lenisa, oficialmente, assim, quando a gente pensa na rede, a gente tem uma ausência muito grande de psicólogo, né? Na verdade, até a questão do trabalho multi, que eu ainda estava falando de mudanças e de desmonte, hoje em dia, até a questão do trabalho multi, se você for pensar numa unidade básica de saúde, a gente tinha o recurso do NASF, agora fica um pouco difícil para os profissionais, por exemplo, que compõem a unidade, tipo os técnicos, os enfermeiros, os médicos, tipo, quem que eles podem recorrer para essa parte multi, que a gente vê que é muito rica na PS, para fazer um trabalho de PS de qualidade. Mas daí lá no ambulatório, a gente sempre bateu muito nessa questão, porque o trabalho visto por vários núcleos, ele sempre vai ser mais completo. Então, só que o que a gente faz? Da mesma forma que era antes, a Simone era a única profissional realmente contratada para estar ali. Hoje sou eu, que sou um profissional da gestão que também faz os atendimentos. Né? Eu atendo como médica no ambulatório. Mas se você for pensar em equipe fixa, a gente não tem. A gente só tem eu, na verdade. E aí a gente tem toda uma dinâmica e um contato com os serviços de residência para trazer, para fazer essa troca. E é muito bonito porque eu acho que é uma troca muito rica. Então, o profissional, ele dá o tempo dele e o serviço que ele pode prestar e aí compõe o ambulatório, né, e contribui dessa forma, e o ambulatório retribui muito, porque atender essas pessoas se enriquece muito o olhar e a clínica de qualquer pessoa que está ali atendendo. Então, na verdade, de novo, a gente é um serviço que conta muito com o residente. Então, varia muito. Varia muito. Então, a maioria dos serviços que a gente procura são serviços de residência multi, ou alguns, mesmo que não seja da saúde coletiva, também alguns serviços que tenham vários profissionais. E agora, no momento, a gente está com assistente social, farmacêutico, enfermagem, dentista. A Nutri acabou de sair, a gente estava com uma Nutri, a Nutri acabou de sair do estágio e a gente está com psico também. Então, a gente tem psicóloga no momento. Mas é a demanda maior que tem. Então, isso que tu trouxe é muito importante, porque quando a gente pensa em estresse de minoria, sofrimento, tudo isso que as meninas trouxeram, a psico é uma coisa que é a mais urgente, assim. Tanto que quando você pensa no
o Ministério da Saúde tem um guia para atendimento à população trans, e aí a modalidade ambulatorial deles é obrigatório ter um psiquiatra ou psicólogo. Eu acho que não deveria nem ser psiquiatra, tem que ser psicólogo mesmo, porque é diferente, né? Tem que ser alguém que consiga ter esse recorte de que o sofrimento que essas pessoas têm não é porque existe algo de errado com elas, mas é porque existe algo de errado no social que causa sofrimento a elas. E gente, quando vocês pensam em do tipo, qual é o papel, isso que a Lenisa trouxe, qual é o papel do profissional, parece bobagem para vocês. Parece bobagem, assim, você perguntar a identidade de gênero e não presumir uma cisnormatividade, vocês perguntarem orientação sexual, não presumirem que a pessoa é hétero, parece pouco, parece pequeno, mas isso afirma a existência dessas pessoas e vocês não têm noção do poder que tem a voz e a fala de um profissional de saúde. Quando vocês estão atendendo, vocês são a autoridade. Ainda que a gente queira quebrar um pouco essa coisa da hierarquia do profissional da saúde e de quem está sendo atendido, ainda é muito assim. O profissional, o que ele fala tem muito poder. Então, vocês podem usar esse poder, enquanto a gente ainda tiver esse poder, para fazer ações afirmativas. Então, a Isadora ter essa postura, como for, a Mari e eu, a gente ter essa postura de olhar para a pessoa e falar: você não tem nada de errado, você não está doente, você não precisa de um laudo, você não precisa de um CID, você não precisa ser diagnosticado de nada, o que você tem não tem nada de errado, é simplesmente mais uma variação da normalidade. Vocês não sabem o poder que isso cai sobre a pessoa e como ela começa a se perceber de outra forma. Porque ainda que essas pessoas sejam assim e simplesmente sejam, né, não sejam um desvio, constantemente ser atacado e ser reafirmado que aquilo é um problema, elas incorporam muito isso, né? A gente vê mesmo que com a questão da sexualidade, eu acho que a gente está um pouco ainda mais à frente do que de gênero. A gente tem menos pessoas achando que a homossexualidade é uma doença do que tem com a questão da transgeneridade. Mas ainda assim tem algumas pessoas em alguns espaços que ainda falam isso, entendeu? E a gente tem algumas pessoas homossexuais que às vezes preferem morrer a se assumir. Então, dizer isso, afirmar isso, e garantir que essa seja uma fala geral da equipe do lugar onde você trabalha, isso tem um potencial de salvar vidas, assim, agora que a gente está pensando em Setembro Amarelo também, né? Então, tenham consciência disso, que isso não é pouca coisa. Inclusive, trazendo aqui, saindo um pouquinho do LGBT, mas também colocar a raça-cor, né, que é importante a gente colocar. Então, gente, essas coisas não são bobagem, sabe? Essas coisas, elas têm o potencial de mudar a vida de verdade, assim. Então, acho importante desde sempre, e isso é muito legal ser uma matéria do primeiro semestre, porque desde sempre vai trabalhando o discurso, a potência do discurso, e por isso que as pessoas aderem tanto lá, por isso que as pessoas gostam tanto de lá, porque elas se sentem normais. Elas só estão adequando ou afirmando o gênero que se reconhece, que faz com que elas tenham essa passabilidade que a Isadora trouxe, que facilita a vida delas no dia a dia, né? Só para isso. Mas se dar conta também do tipo, bom, hoje eu sei que o que eu tô querendo, a voz que eu tô querendo, a silhueta que eu tô querendo, é um pouco por pressão social. Então, eu ainda quero porque eu quero ter essa vivência, mas já não me cobro tanto, já não me sinto tão estranha com o meu próprio corpo. A disforia, que é o sofrimento, não acontece com tanta intensidade. Então, de novo, o discurso ele tem capacidade de matar ou curar uma pessoa. É muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala e tentar continuar a propagar uma coisa boa assim para as pessoas que a gente atende. Então é isso. Nossa, Gabriela, agora foi assim, eu acho que foi um ponto muito importante que tenho certeza que os nossos alunos vão ficar marcados com essa conversa, porque é uma coisa que eu acho que foi assim fundamental para essa disciplina foi a gente colocar isso como o primeiro módulo, né, o módulo diversidade, para tratar justamente profundamente desse tema, né, da diversidade e a importância de se trabalhar com essas populações que realmente precisam desse reconhecimento. E
Eu queria ouvir, assim, brevemente, nós estamos só com 3 minutos agora, mas brevemente de cada uma, se vocês puderem resumir em uma frase ou em poucas palavras o ganho que vocês têm como profissionais em terem trabalhado ou estarem trabalhando com essa população. Eu acho que para mim é ter a minha consciência tranquila, assim, de que eu tô levando a sério, né, as diretrizes do SUS e pensando na saúde de todos, assim, né, não é pensando para uma população específica, heterossexnormativa, assim, né. Então eu acho que para mim, assim, é a questão de realmente acreditar no SUS para todos e lutar para isso. Eu acho que para mim também faz parte daquela lacuna que faltava como profissional, sabe? Tipo, hoje eu sou a profissional que eu almejei, que eu gostaria de ser, porque eu tenho capacidade de atender a todos, né? E a todas. E então acho que foi incrível assim como formação profissional de sujeito mesmo, de quem eu quero ser. E o ambulatório faz parte de mim, assim, da minha trajetória e foi muito importante estar lá, sabe? E para me constituir, assim, como profissional e como pessoa, né? Para mim é privilégio, assim, quando eu penso da oportunidade que eu tô tendo, essas pessoas que sofreram tanto, se abrirem tanto, confiar tanto, eu tenho uma sensação de muito privilégio de estar ali e de ser essa pessoa com quem eles estão confiando e de poder ajudar e poder minimizar o sofrimento. É uma sensação muito boa de ser privilegiada e também de conseguir reduzir um pouco, né? Isso que a Mari trouxe, de trazer a questão de trabalhar no SUS, que eu acredito, no sistema de saúde que eu acredito. Então, é uma satisfação profissional muito grande, assim, muito, muito grande. Eu acho que também, só terminando, que também é um privilégio o encontro dos profissionais, né? Que a gente consegue encontrar profissionais e formar uma equipe que acredita no SUS dessa forma que ele deveria ser em todos os lugares, né? Então, foi sempre um privilégio encontrar todo mundo que compõe o ambulatório. Muito obrigada, eu não tenho palavras para agradecer vocês. Nada como ouvir das próprias profissionais que estão trabalhando com isso, né? Nós vamos também buscar depoimentos da população LGBT para ouvir, para dar voz mesmo a eles, né? Mas fico muito feliz de poder contribuir para que vocês